moçada, tudo bem? Aqui é o Rafael, professor de História do canal Café com História. Dando continuidade à nossa primeira aula, se você ainda não assistiu, faça isso antes. Nossa temática de hoje é grandes navegações ou expansão marítima. Tudo bem? Então vamos lá, na nossa aula anterior, então nós vamos ter duas aulas sobre grandes navegações e expansão marítima, nós terminamos falando sobre a seguinte situação: Portugal, buscando uma nova rota para fugir do monopólio italiano, realizou um negócio intitulado Périplo Africano. O que seria esse Périplo Africano? Desculpa. Contornando a África, se chegaria às Índias Orientais. Essa primeira empreitada é realizada depois de décadas, né, começando ali por volta de 1415, 1420. Essa empreitada só é realizada em 1498 com o famoso Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama, navegador português, consegue chegar às Índias Orientais e retornar carregado de especiarias que nós tratamos na aula anterior. Nessa primeira empreitada, o Vasco teve um lucro aí de 6.000% do que ele gastou durante a viagem. Ele volta e obtém um lucro para o reino português de 6.000%. Então, compensaria sair do monopólio italiano, contornar a África para chegar às Índias Orientais e retornar e vender aqueles produtos como tapetes, seda, as próprias especiarias que a gente já tratou, compensava demais. Era um negócio da China mesmo, né? A China também estava no meio dessa empreitada aí, como na parte das Índias Orientais. Então, nesse vídeo, nós vamos iniciar desse momento, né? Pensando aqui os portugueses, pensando aqui o Vasco da Gama, e aí nós vamos entrar na Espanha, que nós tratamos bastante sobre os portugueses no primeiro vídeo. Agora nós vamos iniciar falando da Espanha. Qual que é a particularidade espanhola nesse momento? Primeiro que a Espanha se unifica um pouco depois dos portugueses. Então, lá na união entre a Isabela de Castela e Fernão de Aragão, né, o reino de Castela e Aragão então se fundindo, formará o reino da Espanha, isso ainda no século XV. Para isso então, né, então você tem a união dos reis católicos aí, para essa união ganhar corpo, a Espanha então precisaria agora de um empreendimento financeiro. Não basta você concentrar poder político só. Esse poder político ele vai ser justificado também e mantido através de um apoio financeiro. E as grandes navegações poderia ser essa solução financeira que o reino de Aragão e Castela então buscaram. Correto? Só que se Portugal já está fazendo a rota pela África, Espanha vai ter que buscar uma outra rota. Aí entra o detalhe. Então, um navegador genovês, famoso Cristóvão Colombo, que ainda não conhece, corre lá, vou botar a fotinha dele aqui para vocês. Então, esse camarada aqui, o Cristóvão Colombo, chega lá no ouvidinho do rei espanhol e fala: eu tenho uma teoria, quer dizer, não ele, essa teoria já existia, né? Mas ele tem uma teoria de navegação sustentada pela teoria da esfericidade da Terra, que para a época é altamente polêmica. Se hoje já dá alguma pano para manga, né, falar da Terra ser redonda, infelizmente, né, que a gente tem que discutir isso, mas em 1500 isso é totalmente explicável. Hoje não. Mas a época, século XV, é totalmente explicável você questionar a esfericidade da Terra, tá? Porque era um pensamento comum, né? Ainda não rebatido totalmente pela ciência, né? Então, Colombo chega, o italiano, chega para os espanhóis. Primeiro ele tinha proposto para o rei português. O rei português falou: não, para mim não rola, já estou fazendo a minha rota pela África. O que Colombo propõe para os reis espanhóis? A Terra sendo redonda, eu posso então sair de um ponto e chegar às Índias Orientais contornando a Terra, sendo redonda, a esfericidade da Terra. Só que não contava com um continente ali no meio, correto? Então não se conhecia o que a gente chama hoje de América. Então Colombo recebe do reino espanhol 3 embarcações, uma nau chamada de Santa Rita, né, e 2 caravelas
Pinha e Pinta. Ninha e Pinta. Tá? Tem as imagens aqui das 3 embarcações que Colombo foram oferecidas a ele. Tá? Além, obviamente, dos marinheiros, do dinheiro para bancar a viagem e tudo mais. Então Colombo empreende a ideia de contornar a Terra e chegar então às Índias Orientais atravessando o Atlântico. O problema é que ele chega ali, alguns meses depois, chega no que seria hoje a América Central, ali por volta do Haiti, Cuba, Honduras e etc. E ele, equivocadamente, mas totalmente explicável para a época, encontra essa nova terra com esse povo nu, certo? E se eu estou indo para as Índias Orientais, esse povo que eu encontro, eu vou denominá-lo de índios, erroneamente. E que ficou, ao longo da nossa história, aí, o termo equivocado, né, dos povos nativos ou povos pré-colombianos, a utilização do termo índios, correto? Colombo morre sem saber que ele havia encontrado entre aspas, um novo continente. O continente já existia, obviamente, para milhões de povos nativos que aqui existiam, de impérios, né? Povos nômades, povos sedentários, tem de tudo aqui um pouco, do norte ao sul da América. Tá? E aí um camarada, um navegador chamado Américo Vespúcio é que vai dizer: Colombo estava equivocado. Contornei boa parte da América e o que ele chama de Índias Orientais, na verdade não tem nada de Índias Orientais, aquilo ali é uma nova terra. E aí, em homenagem ao Américo Vespúcio, o nosso continente é batizado de América, somente por isso. Então Cristóvão Colombo empreende um fator aí muito importante para a Europa, mas não leva a fama, né? Quem vai levar a fama será o Américo Vespúcio. Então a Espanha é que encontra, entre aspas, sempre esse novo continente, correto? E Colombo estava tão equivocado nesse aspecto, se a gente colocar 2 imagens aqui de um índio americano e de um possível comerciante indiano, a gente vai ver as diferenças, né? De cultura, de vestimenta, de comportamento, fora as coisas que a gente já leu, né? Que a gente conhece sobre os costumes e hábitos dos povos nativos da América com os povos indianos. Há uma completa diferença entre esses 2 povos. E aí então, Portugal e Espanha vão brigar por essa terra, porque em 1500, porque aqui a gente está falando 1492, tá? Eu esqueci de dizer esse pequeno detalhe. 1492 é a chegada de Colombo à América. Tem até um filme, né? Conquista do Paraíso, 1492, quem tiver interesse, assista lá. E aí, Portugal, 8 anos depois, chega ao nosso território, né? Com o famoso Pedro Álvares Cabral. Em 1500, ele desvia a sua rota, né? Ele navega um pouco mais longe, algumas léguas a oeste do continente africano, mas depois continua sua rota normalmente, manda alguns voltarem para relatar essa identificação dessa nova terra, né, desse novo território ao rei português, e ele continua sua empreitada também até 1530. Portugal não se interessa muito pela nossa terra, um outro vídeo a se gravar depois, tá? Então Portugal e Espanha agora vão brigar por esse novo continente. Aqui entra 2 acordos, um assinado um ano depois da chegada do Colombo, em 1493, mediados pelo Papa Alexandre VI. Eles vão assinar um acordo chamado de Bula Intercoetera, uma proposta, na verdade. Não chega a ser assinado porque o rei português vai questionar. Então, em 1493, a Bula Intercoetera dizia o seguinte: a 100 léguas de Cabo Verde seria traçada uma linha na vertical cortando toda a América, e o que tivesse a leste dessa linha seria português e o que tivesse a oeste dessa linha seria espanhol. Um ano depois, os portugueses vão contestar a Bula Intercoetera, dizendo que não, estava pouco, precisava chegar um pouco mais a linha para lá. Então, no nosso mapa aqui, a gente vai ver 2 linhas em vermelho, né? Uma é da Bula Intercoetera e a que está um pouco mais ao lado é do famoso Tratado de Tordesilhas, assinado na cidade de Tordesilhas em 1494. Esse tratado vai dizer que há 370 léguas, ao invés de
1.100 léguas, seria traçada uma linha vertical da América de norte a sul. O que estivesse a leste, à direita dessa linha, seria dos portugueses. E o que estivesse à esquerda, a oeste dessa linha, seria dos espanhóis. Quais os problemas que são gerados a partir daí? Nós temos basicamente os outros países falando: ué, como assim vocês resolveram então dividir só entre vocês dois esse novo continente? Só que obviamente que esse questionamento levou um certo tempo. Não foi imediatamente após a assinatura do Tratado de Tordesilhas. É depois do 1500 para lá que franceses, ingleses, holandeses e outros povos europeus vão não só começar a questionar o acordo do Tratado de Tordesilhas, como vão também empreender tentativas de roubar, entre aspas, aquele território que agora passava a ser da Espanha ou de Portugal, que é o caso, por exemplo, do Brasil. A gente é ocupado por franceses, a gente é ocupado por holandeses, há algumas tentativas dos próprios ingleses. Então, só aqueles territórios então que Espanha e Portugal não ocuparam, que seriam algumas ilhas ali da América Central e especialmente alguns territórios ao norte da América, que seria hoje Canadá e Estados Unidos, é que Inglaterra, França e os holandeses vão ter que se lamentar, mas eles vão tentar empreender guerras para tentar ocupar os territórios que eram então denominados portugueses ou espanhóis? Vão, então essa briga vai chegar no Brasil até final do século XVIII. Você tem disputas territoriais dos países europeus com Portugal. E Espanha é a mesma coisa, porque ainda pegou um território ainda muito mais largo, Então você tem o território espanhol é gigantesco comparado ao território português, Porque o território português se limitou apenas a nós, Brasil, tá? Então esse tema ele é de suma importância, porque ele também dá início ao que a gente chama atualmente, não naquele período, de globalização. Então aqui você tem a expansão do velho mundo para esse novo mundo, que seria a América, e posteriormente o novíssimo mundo lá, que seria a Oceania. Então é a partir daí que as conexões globais vão se iniciar. Espero que tenha gostado. Curtam, compartilhem, se inscreva no canal e nos acompanhe aí para as novas videoaulas ou as que já foram colocadas aí no canal. Abraços, até mais e bons estudos.